Olá, olá pessoal, bom dia! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiavo do Mater Online. Então vamos lá, eu já vou chamar a nossa convidada aqui para estar presente, para falar um pouquinho com a gente, né, sobre o seu trabalho maravilhoso com o Maternar Mais Leve. Ana Carolina Braz. Ela é psicóloga perinatal em formação aqui pelo Mater Online, já está concluindo. Ela é mãe do Antônio, é pós-doutora em psicologia e fundadora do Maternar Mais Leve. Ana Carolina, tô te mandando o convite para que a gente possa então bater esse papo gostoso, saber um pouquinho aí mais a respeito dessa sua atividade. Pronto, bom dia! Para você, boa tarde, né? A Ana Carolina, ela mora em Portugal, né? Sim, Né, sim, Ana? atualmente eu moro em Coimbra, aqui em Portugal, fica bem no centrinho do país. E lá já é período da tarde. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez você generosamente disponibilizar o seu tempo para falar um pouquinho aqui com a gente, principalmente contar sobre esse projeto maravilhoso, né, que você tem desenvolvido aí há algum tempo. Então, assim, já fica aqui o meu agradecimento, né, por você estar mais uma vez aqui colaborando, falando um pouquinho, deixando as suas experiências aí pra gente. Rafa, eu que agradeço o convite. Estou muito honrada em ser a primeira aqui na estreia desse quadro novo, que eu acho que vai ser de muito sucesso esse quadro, assim como tudo que você decide fazer. Já te disse outras vezes e volto a repetir, você é uma inspiração para mim e para muitas outras psicólogas perinatais. Então é muito legal estar aqui, estou muito feliz. Estou muito feliz em ver mais gente por aqui, que o meu objetivo é compartilhar um pouco desse caminho que eu fiz e dar algumas dicas para vocês também. Eu imagino que muita gente também está por esse caminho, se interessa por ele. Então, o objetivo é isso, contar um pouco da história, né? E também dos percalços, que geralmente o pessoal faz uma narrativa assim super perfeita, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? E Verdade, dicas, verdade. né? E como, no caso do maternar, como a história do próprio maternar e a minha decisão em fundá-lo tem muito a ver com a minha experiência na maternidade. Olha que legal. Então vamos lá, começa contando aqui pra gente, Ana, o que que te levou a buscar então essa área da maternidade? Partiu muito da minha experiência pessoal, né, do meu percurso na maternidade. Eu sou mãe do Antônio, que tem 4 anos e meio, como a Rafa já falou no comecinho, né? E durante o começo da maternidade, assim, desde a descoberta da gravidez até o parto e pós-parto, eu passei por experiências bem variadas de apoio profissional. Então, logo que eu descobri, eu estava em terapia. Isso foi assunto das sessões com a terapia, com a minha terapeuta na época, e foi maravilhoso. Isso me ajudou muito, inclusive, para o parto, para encarar o pós-parto. Mas logo na sequência eu mudei de cidade e naquela época o atendimento online não estava tão bem estabelecido como é hoje em dia. Então eu fiquei um pouco desamparada, assim, e foi justo na parte mais punk, né, que é o primeiro ano do bebê, né? Aí mais pro final eu decidi que era o momento de procurar voltar para terapia, voltei, me ajudou bastante. Então eu tive esse período com e sem terapia e pude ver a importância que tem o psicólogo para dar esse suporte para as mães, né? No nosso caso, em particular, a gente mudou para uma cidade onde a nossa rede era só mesmo nós, né? Era eu meu marido e o bebê. E a gente não conhecia outras pessoas, então faz muita diferença ter alguém profissional, assim, especializado para dar esse suporte, né? Isso me inspirou a pensar no maternar mais leve. No final da licença maternidade, eu voltei a trabalhar como professora universitária, que é uma coisa que eu adoro, e foi muito bom poder me reconectar com isso, né? E estar lá em contato com os alunos, né? E aí eu comecei a pensar em como é que eu podia conectar essas duas paixões minhas de um jeito que também fizesse sentido, né? Aí também, além das aulas, eu já estava na clínica, mas não trabalhava com mães. E acho que a minha visão, a minha empatia mudaram completamente depois que eu me tornei mãe. Eu entendo que alguns perrengues que a gente passa na maternidade tem, assim, você consegue só dimensionar quando você também vivencia uma coisa meio parecida. Então, para mim, foi muito importante ter essa experiência e acho que assim como na minha trajetória, na trajetória das pessoas que também estão acompanhando aqui, seja o pessoal que é da psicologia, seja o pessoal que é de outras áreas ligadas à maternidade, já vi que a Gabi está aqui, que é uma amiga querida que trabalha com fotografia. Bom, e aí, assim, todo mundo, eu acho que, assim, que passa por essa experiência não fica igual que era antes. Então, a gente precisa se reinventar, se reorganizar.
seja por uma decisão nossa, né, por querer ter mais tempo com o filho, tentar conciliar de um jeito que seja mais equilibrado, para não perder coisas muito importantes dessas primeiras fases e desses primeiros anos, porque eles não voltam. Ou então por uma decisão externa, né? Então a gente sabe que no Brasil ainda o índice de mães que é demitido no fim da licença maternidade é muito grande. Então muitas mães estão lá curtindo o filho, na sequência já tem que encarar um luto de uma demissão, né? E que eu acho que às vezes é um esquema que eu ainda acho muito cruel. Que a mãe volta, às vezes ela faz um desmame meio na pressa, põe o filho na escola, volta a trabalhar, trabalha um mês e aí é demitida, né? Ou dali a alguns meses, né? Então eu acho que é uma situação que coloca as mães numa vulnerabilidade grande. Então, nesse percurso também, às vezes, ela tem que se reinventar na carreira. Então, aí de novo é uma transformação, não talvez a desejada ou a escolhida, mas é que foi imposta, né? E então, assim, acho que em algum momento, em alguma medida, as mães vão passar por esse momento de dar uma reinventada, uma revolucionada na própria carreira. E não foi assim muito diferente comigo. No caso, a gente mudou de cidade, país, então eu não tinha como continuar da aula, não tinha como continuar com o consultório presencial. Né? Foi um período bom que eu aproveitei também para fazer o meu pós-doc aqui no Porto, né? E foi legal porque nesse pós-doc eu conheci o pessoal que trabalha com burnout parental. E foi muito legal conhecer. Eles fazem parte de um consórcio internacional, são mais de 40 países. E foi muito interessante também conhecer esse trabalho num momento que eu, assim, estava vivendo a maternidade, de novo outra mudança, outro país, e uma mudança de carreira que foi imposta aí por uma questão geográfica. Então, assim, foi nisso tudo que começou a surgir o Maternar Mais Leve. O que vocês veem hoje lá no Instagram ou no site, depois eu até deixo o convite para vocês passarem lá para conhecer, assim, isso já é uma parte do caminho que eu já fui caminhando há algum tempo. Eu fundei o Maternar Mais Leve em janeiro do ano passado, mas assim, até ele ir para o ar, como ele foi, teve pelo menos uns 6 a 10 meses de estudo, planejamento, né, de ir atrás das referências, ver como é que eu podia. Eu tinha esse desejo de ligar tudo que eu já trazia, que eu gostava muito, e de um jeito que pudesse ajudar outras mães. Então eu precisava também ter, assim, estruturar melhor, ir atrás de referência, aí que eu descobri o seu trabalho, os seus cursos, né? E ter um planejamento mesmo, um plano de negócios para pensar que a gente na psicologia, acho que agora já tem uma mudança nos últimos 2, 3 anos de se falar em modelo de negócios. Mas na época que eu fiz essa transição ainda era pouco falado e tinha até um lado meio estereotipado. Nossa, mas psicologia não é negócio. Né? Você está comercializando a sua ajuda, umas coisas desse tipo, né? Ai, que coisa, né? A gente tem muito disso, né, Ana? Sim. Então, e assim, é uma pena, porque assim, se a gente ultrapassa esse estereótipo, a gente percebe que isso é uma ferramenta que está a nosso dispor para nos ajudar, para organizar melhor, para, assim, no caso das mães que estão conciliando maternidade e carreira, né, acho pouco provável que uma mãe vai conseguir ter 40 pacientes por semana, né? Ou ela vai ter isso, ou ela vai ter o contato com os primeiros anos com o filho, né? Então, assim, você ter um plano de negócios também te ajuda a pensar como é que você pode conciliar as coisas de uma maneira que faça sentido para você, né? E por isso que eu acho que é importante, né? Assim, eu gosto muito de pontuar isso, não é a minha praia, mas eu acho que é super importante, porque assim, se a gente pensa na psicologia, a maior parte ainda é uma parcela feminina. Então, assim, e sabe que muitas dessas mães na volta podem perder o emprego, podem passar por situações financeiras mais complexas. Então, saber ver o próprio trabalho e olhar como um negócio é também valorizar tudo que você fez até ali. Então, e ninguém vai fazer isso por você. Verdade. Então, acho que é super importante. Por isso que vocês veem hoje já começou há muito tempo atrás, muito tempo antes de ganhar coragem e lançar o Instagram. Legal. E assim, Ana, você então se tornou mãe, viu as dificuldades, pensou em juntar a psicologia, mas em que momento que você teve essa sacada? Tipo, não, eu vou criar um Maternar Mais Leve, e isso vai ser na internet. Eu tenho as minhas dificuldades aqui em como que eu vou me apresentar, sendo psicóloga, medos, né, que às vezes a gente tem de ser julgada, tudo isso.
Como que foi para você esse processo nesse início, antes de efetivamente você pegar e lançar Ah, o Maternar parece que nas você leu o que eu redes? tava pensando, né? Eu falei pra vocês que assim, eu comecei a planejar, fazer um modelinho de negócios e levei meses, porque eu precisava ganhar coragem. Né? Eu tenho uma conta de Instagram fechada, então para mim o Instagram era mais para colocar foto bonita, mas nunca pensei nisso como um negócio. Nunca pensei em colocar sobre a maternidade lá, embora eu gostasse muito de escrever, às vezes eu escrevia, todo mês aniversário do Antônio, eu escrevia um texto. Mas aí eu nunca tinha parado para pensar. Assim, eu queria fazer um negócio, eu sabia que eu estando em outro país seria muito legal ter uma coisa online, porque poderia conectar, e também pensando que muitas mães, nesse começo de maternidade, elas vão ter o online mesmo como ferramenta, ter uma ida mais a um consultório, mais algum outro grupo é difícil, né? E eu sei que muitas mães buscam conteúdo de madrugada, depois que amamentaram, depois que deram a mamadeira e estão lá meio despertas, vão dar uma procurada em conteúdo. Então eu pensei tudo nisso no online, né? Pensei nas coisas que eu já trazia na minha bagagem e tentei ganhar coragem. Só que eu sabia que se eu ficasse muito tempo parado esperando o momento perfeito, o logotipo perfeito, o design perfeito, eu nunca ia começar. Então, por exemplo, o que vocês estão me vendo aqui no vídeo hoje, lá no começo, quando eu nem ainda tinha o Instagram, se vocês me perguntassem se eu faria isso, eu ia falar jamais. Não, jamais que você vai me ver numa live. Não sei fazer isso, vou enrolar toda. Eu não vou fazer vídeo. As primeiras vezes que eu vi gente falando sobre Instagram, né? Até porque eu também fui dar uma estudada sobre isso para entender como é que a ferramenta podia trabalhar a meu favor e não eu a favor dela. E aí eu pensava, nossa, o pessoal fala que tem que aparecer nos stories, tem que ter vídeo, tem que fazer live. Eu falei, não, jamais. Mas isso, né, assim, é importante também, porque assim, a gente só se conecta com pessoas, né? Aí eu comecei a reparar que Sim. eram as pessoas que eu seguia, né? Então, assim, eram contas que não tinham, assim, receios de falar, de se mostrar, que às vezes não estava perfeito mesmo, que às vezes elas estavam com olheira, que às vezes elas estavam com o cabelo desarrumado, que elas também falavam sobre questões do corpo, do peso delas, né? E não deixavam de aparecer por isso, né? Pessoas que tinham estudado bastante, estavam lá divulgando conhecimento de um jeito que chegasse para outras pessoas. Eu falei, não, é isso. Se eu demorar muito, eu nunca vou sair. E aí, com a cara e coragem, dia 11 de janeiro do ano passado, foi pro ar o Maternar Mais Leve, que na época tinha outro nome, tinha outro logo, que inclusive eu que fiz, assim, aquela coisa bem caseirinha, mas tinha que ser. Eu sempre brinco, né, com a questão do Uhum. feito é melhor que perfeito. Então, Perfeito. É isso tá. mesmo. Feito é melhor que Ah, perfeito. Depois você vai atrás da é, perfeição. Vai fazer e toda primeiro. marca vai evoluir, toda pessoa vai evoluir, todo trabalho evolui, né? Então, até a gente, sendo terapeuta, sendo professora, né? A aula, o atendimento que a gente faz hoje é diferente daquela primeira aula que a gente deu, do primeiro atendimento, é diferente. Tem que Verdade. começar de algum lugar. Então, começa, né? Hoje, às vezes, eu vejo, às vezes aparece lá nos stories a lembrança de um ano atrás. Eu falo, nossa, jura que eu fiz esse vídeo? Jura que eu usei esse batom? Mas já foi, sabe? Porque tem sempre alguém do outro lado da tela que está precisando ouvir o que a gente tem para compartilhar naquele momento. Então, não Isso. perca pensando que o seu cabelo não tá legal, que o seu cenário não tá. Muito bom esse detalhe que você falou assim, olha, sempre tem alguém do outro lado precisando, né, do meu conteúdo. Isso é lindo, Ana, porque às vezes as pessoas estão com vontade de ir, mas elas não conseguem perceber que elas são egoístas quando elas não Isso, vão. exatamente. E você tá guardando um conteúdo que é um tesouro só para você. E daí, você já Uhum. sabe desse conteúdo, né? Você já tá usando para você. Mas e as outras pessoas que poderiam usar, né? Que poderiam crescer com ele, que poderiam se conectar com você, né? E esse é um outro ponto, porque aí é que eu acho muito legal. Se a gente pensar no universo assim de mães, pensando no Brasil, o universo de mães deve ser em torno do quê? De uns 30 milhões de mães, ou mais até. É muita gente. Então, acho pouco provável que nesse universo de milhões de mães não vai ter uma que não vai se conectar com o que você falou. Vai ter. Né? E o que é mais legal é que cada uma vai ter um jeito, uma afinidade, vai se conectar com uma linguagem, né? Então, assim, não se preocupa achando que ninguém vai te ouvir. Vai ter alguém, pode acreditar. Tem alguém que está precisando ouvir exatamente aquilo que você sabe. Né? E tem gente que vai se conectar com você, tem gente que não vai. É a vida também. Acho que esse também é um outro ponto, né? Mas aí também é uma coisa que eu pensava muito quando eu resolvi começar e lançar é qual era o meu objetivo. Então, assim, meu objetivo o que eu quero com o Instagram? Né? Porque eu posso ter vários objetivos, aí, assim, pensando sem julgamento mesmo. Pode ser um espaço para eu divulgar meu trabalho, pode ser um espaço para eu divulgar conhecimento,
Pode ser um espaço para fazer networking com outros profissionais. Pode ser um espaço para vender os meus produtos, os meus serviços. Pode ser um espaço só para assim, para eu crescer como uma influencer. Então, assim, cada um vai ter um objetivo e tá tudo bem. Né? Mas a hora que você define seu Uhum. objetivo, também acho que o importante é pensar, ok, se eu quero isso, o que eu já posso fazer agora para chegar lá? Né? Então, assim, para mim, meu objetivo era muito divulgar o que eu tinha estudado de conhecimento, pensar em mostrar as possibilidades de trabalho, as possibilidades de acolhimento. Então, foi por aí. Né? Meu objetivo nunca foi virar uma influencer. Respeito muito quem queira ser. Né? E acho que tem espaço para todo mundo. Vai ter gente que vai querer só acompanhar assim, vai ter gente que vai acompanhar outros perfis. E mesmo dentro de um objetivo, cada um tem a sua própria história e o seu jeito de se conectar com as pessoas, né? Então eu acho que sempre vai ter alguém que vai estar ali te ouvindo. Que acho que é um outro ponto que às vezes a Show. gente tem medo, tipo, ninguém vai me ouvir, vou passar uma maior vergonha, né? No começo, então assim, você assim, convoca todo mundo, convoca a sua família, seus amigos. Se, assim, no meu caso, eu lembro que quando eu fiz o Instagram, mandei convite para os meus ex-alunos, né? Então assim, a gente começa de algum lugar. Né? Tem gente que prefere postar alguns posts lá, uns três, de 3 a 10, e depois sair lançando para o mundo. Mas assim, não perca muito tempo. Comece antes de estar pronto, sabe? E você vai melhorando com o caminho. Perfeito, ótimo. Hoje você tem uma logo muito legal, né? Assim, tipo, você vê aquele coraçãozinho, né? Já sabe que é maternar mais leve. Como que você chegou, né, a pensar? Aí, é isso, acho que assim, entram duas coisas. Uma, muito da prática. Como eu comecei antes de estar pronta, e no começo ainda não tinha muito definido o que eu queria, eu podia testar muita coisa e ver o que eu me sentia confortável fazendo e o que eu recebia de feedback das pessoas, do tipo, nossa, isso foi muito bom, isso me fez pensar, né? Então, isso me ajudou a ir pensando. Eu vi que, por exemplo, ter uma parte voltada para acolhimento, por isso o coraçãozinho, né? Ou como diz uma pessoa que acompanha a minha página, gosto de você porque você acolhe sem apontar dedo. Então tem esse do coraçãozinho de ser isso, tem a grávida de perfil. E eu também gosto muito de dividir, pelo menos uma vez por semana, dicas práticas. Então, aí por isso. E eu fui percebendo que eu fazia isso meio intuitivamente. E aí, em maio do ano passado, eu achei que já estava na hora de ter uma carinha mais profissional. Eu queria ter um site. E aí eu procurei alguns designers e encontrei o Danilo, da Limp Design. E a gente fez algumas reuniões, eu fui contando como é que era, que eu queria, o que eu fazia do meu trabalho. Ele começou a seguir, foi vendo os posts, foi vendo as lives. Né? Então foi um trabalho aí feito em parceria, dele me ajudar a colocar assim, visualmente aquilo que eu achava que representava a minha marca. Então aí surgiu o Maternar Mais Leve, surgiu essa paleta de cores, né? Ele viu, eu enviei para ele a minha primeira logo, para ele também ter uma ideia do que eu estava querendo, e foi muito legal, porque às vezes realmente duas cabeças vão pensar melhor do que uma, e se essa cabeça for designer, então facilita. Então eu acho que vale muito a pena, até para você ter a sua identidade, né? E de novo, eu comecei sem estar pronta, né? Se não dá para agora, se não cabe no orçamento design, vai lá e monta a sua paleta de cores. Tem um monte de ferramenta no Google para isso, tem um monte de aplicativo que ajuda a dar uns layouts bonitos para os posts, né? Eu acho importante você encontrar uma identidade que converse com você. E que as pessoas, igual você falou agora, bati o olho e falou, nossa, esse coraçãozinho é do maternar mais leve. Então, assim, acho importante você ter uma identidade, você ter o seu material, né? E eu acho que quando a gente falou aquela hora do feito é melhor que o perfeito, também cabe aqui. Eu vejo muita gente replicando o conteúdo de outras pessoas. Isso é bom, isso é importante, mas assim, você também tem uma coisa legal para acrescentar. Você também pode dar a sua cara, por isso que ter a sua identidade ajuda. Você, assim, eu também ouço algumas pessoas falando, não vou falar desse tema porque todo mundo falou dele. Mas ninguém falou pela sua perspectiva. Fala também, Legal. sabe? Vai ter alguém que vai querer ouvir do jeito que você fala. Então, aí, por isso, de novo, ter a sua identidade, falar é importante, né? Aí eu fui percebendo, né? Mais ou menos nessa época eu já estava fazendo a formação, né? Então, ter uma base teórica também dá segurança para esse começo inicial que a gente fala, ai, vou, não vou, vou, não vou. Então, ter uma base teórica ajuda bastante, né? E então é importante continuar estudando, e isso é uma coisa para sempre, né? Então, por exemplo, do ano passado para agora, ninguém imaginava que a gente ia ter uma pandemia. Então, assim, a gente tem que Uhum. estudar sobre isso, né? E aí, por exemplo, não querendo fazer um merchan, mas já fazendo merchan do seu trabalho, a Rafa toda semana no canal manda artigo que acabou de sair, sabe? Promove discussão. Então, é importante para a gente continuar atualizada, sabe? E então, para a gente falar tanto do assunto de agora, mas falar com propriedade, né? Primeiro, para a gente ficar em segurança do que a gente está falando, e segundo, mas segundo, não menos importante,
também como forma de respeito para quem está ali dedicando um tempinho para acompanhar, né? Muitas vezes são outras mães que estão ali, e a gente sabe como o tempo é precioso, né? Então elas estão dedicando o tempinho da vida delas para estar ali vendo e consumindo. Então acho que isso é importante, junto com a identidade visual. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que eu não sei se eu estou pulando ou atropelando as suas perguntas, mas que eu não queria deixar de falar, porque eu acho que se conecta com esses dois pontos, que assim, é importante você ter as suas referências, né? Então, assim, outras pessoas que falam de um jeito que você gosta, sejam da sua área ou não seja, preferencialmente que não sejam, porque para não ficar produzindo mais no mesmo. Mas assim, se você tiver pessoas da sua área que você gosta muito do que elas fazem, referencie. Que a gente vê muita gente que não referencia, que às vezes faz plágio, isso não é legal. Né? Então, assim, você pode referenciar e dar os créditos, né? Isso não vai. Eu vejo algumas pessoas falando também. Ah, mas se eu colocar o crédito, a pessoa vai lá para a fonte e não vai me seguir mais. Não, eu acho que para mim, uma pessoa que coloca crédito é uma pessoa que ela é ética, transparente. Uhum, Você perfeito. cresce, né? E ali, pensando nesse universo de, sei lá, 30 milhões de mães, você não vai atender todo mundo, nem essa outra pessoa vai atender todo mundo, né? Não dá. E mesmo assim, cada um vai ter um Exatamente. jeito. Então, assim, não tem problema você referenciar seu colega, falar de onde veio, né? Não tem problema. Acho que isso enriquece tanto um trabalho quanto o outro. Porque essa questão de plágio cai muito nessa coisa de tô vendo só mais do mesmo, né? Então dá para você ter um conteúdo de qualidade, por isso que é importante continuar estudando e se atualizando do seu jeito, né? Com a sua linguagem, com as suas cores, com as imagens que você gosta. E também de um jeito ético, né? Então, assim, sendo um conteúdo que é seu, ou se não for seu, que referencie quem é a pessoa. São esses pontos que eu acho que são muito importantes, né? E eles estão muito ligados também a você se sentir mais segura em se expor. E tem que ir mesmo. Quanto mais a pessoa vem e se expõe, assim, e aí depois eu quero falar uma coisa sobre se expor. Quanto mais você participe, mais você faz vídeos ou mais lives, melhor você vai ficando, né? Então, acho que é importante. E aí, sobre exposição, que era um ponto que me travava bastante. Eu pensava, nossa, mas eu não vou aparecer nos stories de pijama. Não quero mostrar muito meu filho, meu marido. Meu marido não gosta, né? Não, meu marido fica com receio. Aqui na Europa, com essa coisa de proteção de dados, eles são super criteriosos com essas coisas, né? Então eu também fui atrás de encontrar aquilo que funcionava e que era confortável. Então eu não apareço de pijama, mas, por exemplo, se eu estiver fazendo uma caminhada, vou colocar. Né? Mas assim, você também encontra aquilo que para você é o seu confortável. Você não precisa mostrar. Se você não quiser aparecer nos stories, coloca story com texto, com áudio, sabe? Acha o seu jeito, mas não deixe de fazer por isso. Você pode se adaptar. Perfeito, Ana, show. E você, Ana, tem feito lives no seu Olha, canal? Como que você tá fazendo? com a pandemia, eu confesso que eu dei uma. E eu também estava no momento de dar uma desacelerada. Eu tenho feito uma vez por semana, sempre no último domingo. Uma vez por semana, não, uma vez por mês, é sempre no último domingo. A minha ideia é voltar. Antes da pandemia, com o meu filho indo para a escola em tempo integral, eu fazia live durante a semana. E faz muita diferença assim, no alcance no alcance e no engajamento, você ter uma presença aqui constante com vídeo, né? E, mas eu tenho feito menos lives nesse momento. Eu encontrei o que funciona para mim nisso de encontrar o equilíbrio, aquilo que é confortável. Então, uma vez por mês, no último domingo do mês, eu faço uma live. Também o que eu faço bastante é ter essa frequência nos stories. Se eu não tô afim de aparecer no vídeo, eu ponho uma imagem, ponho uma coisa escrita, mas também procuro. Inclusive, faz o que? Umas 2 semanas eu lancei um filtro para os stories. O filtro feito é melhor que perfeito. Legal. É, Ah, que legal! Depois deixa aí o merchan para vocês usarem o meu filtro. Dá para pegar lá Show! nos stories ou procurar lá na biblioteca de filtros do Instagram. Ah, que legal. Então, assim, a ideia é voltar, inclusive, já deixo o convite para a gente pensar numa live sua lá. Eu vou ficar muito feliz de receber por lá. Né? O vídeo eu sei que ele é super importante mesmo. E Show! E eu vejo assim que o seu feed tá sempre também com movimento, né? Você sempre posta lá. Qual que é a frequência mais ou menos de postagens no feed? então, Rafa, eu sei que Que você faz é diário? Como é isso que é? varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu posto todos os dias. Eu posto uma vez por dia, mas todos os dias. De segunda a Isso é segunda, importante. né? Porque aí acho que entra numa coisa que muita gente desiste. Muita gente, assim, eu sei que é mãe, tem um monte de coisa, assim, um monte de afazeres.
mas muita gente desiste e não mantém uma constância. A constância, ela é importante, né? Então, assim, se você não pode postar 3, 4 vezes no dia, posta o mínimo que você consegue. Então, no meu caso, é uma vez por dia e eu tô feliz com isso, tô super bem. Então, é uma vez por dia. Aí eu acho que quem tem a conta de negócios consegue ter uma ideia de quais são os melhores horários para o seu público. Então, acho que a minha dica é se você puder também postar uma vez por dia no melhor horário. Se não der para ser todos os dias, escolhe os dias que tem os melhores horários ou mais gente. Essa métrica é muito fácil de achar, né? Então, assim, você Legal. brincar, usar o algoritmo, que todo mundo fala mal, mas usar o algoritmo a seu favor. Né? E aí, um outro ponto também que eu pensei muito em falar, e que eu acho que é uma coisa que muitas psicólogas pensam, ficam inquietas e têm vergonha de falar, é que assim, você vai se manter constante e no começo vai ter pouquíssimo alcance, pouquíssimo engajamento. Então vai ter pouca gente na sua live, pouca gente curtindo seus posts, né? Mas assim, o que eu acho que é importante é sempre lembrar de novo qual que era o seu objetivo quando você foi para lá, né? Então assim, o objetivo é esse. Então assim, essas métricas, elas são importantes, mas assim, eu não sou só essas métricas. Então, é continuar mantendo a constância, a frequência, então, assim, se você costuma postar num determinado horário, sempre, né? Até por respeito para quem está lá te acompanhando, não deixe, mesmo que você esteja meio desanimada, continua, né? Os primeiros resultados, para quem tem o Instagram como psicóloga, eles levam pelo menos 6 meses para aparecer. 6 meses de postando todo dia, aparecendo nos stories, fazendo live. Isso, acho que assim, os 2 primeiros são necessários, o terceiro é desejável e dá assim, uma super alavancada. Mas assim, você tem que ir encontrando aquilo que é o seu confortável, né? E tendo consciência que o seu Uhum. ritmo de crescimento também vai depender disso, né? Então, assim, se eu quero crescer muito rápido, compensa fazer essas coisas todas. Se eu quero crescer mais devagarzinho, só não importa em crescer mais, se eu posso esperar mais do que 6 meses, eu vou numa outra velocidade. O que é muito importante, e aí eu falo, assim, conheço várias pessoas e ouço muita gente falando, é que as pessoas começam com muito gás, não tem resultado em um mês, assim, fala, nossa, postei todo dia, fiz isso, fiz aquilo, não apareceu nenhum cliente e desisti. Não, leva pelo menos 6 meses. 6 meses ou 1.000 seguidores, né? Então é uma das duas marcas, né? E olha, posso falar para vocês, no dia que eu completei, eu já tinha clientes, mas assim, no dia que eu completei 6 meses, exatamente 6 meses, 2 pessoas me mandaram um direct querendo saber da terapia. Né? E vai ter gente que vai precisar te acompanhar mais tempo do que isso. Vai ter gente que vai ficar lá, que não vai curtir, não vai salvar, não vai compartilhar, mas está acompanhando o seu conteúdo. E dali a alguns meses vai te perguntar da terapia. Né? Então, assim, por isso que a constância é importante, né? E não ficar preso só a uma métrica de quantas curtidas, né? Uma coisa curiosa, assim, como o meu conteúdo é muito de psicologia, a curtida não é a minha métrica maior. Minha métrica maior é o salvamento. Eu Hum, tenho, tipo, 3 vezes mais salvamento do que curtida. Então, se eu tiver, sei lá, 30 curtidas, eu tenho 90 salvamentos. olha que É, ótimo! então, por isso que eu tô falando, não fica preso nessas métricas, porque, assim, tem gente que Massa. vai consumir o conteúdo mais guardadinho pra si, sabe? Então, é uma outra dica que eu dou pra quem é psicólogo ou quem é de áreas afins que tá querendo trabalhar também, usar o Instagram como ferramenta. Show. Então, tem 1 ano e meio, né, o Maternar Mais Leve. E nesse 1 ano e meio, olha quanta coisa evoluiu, Sim, né? Quanta. Então, é só o começo, né, Ana? isso e é É legal. só o começo. Eu, assim, sou muito apaixonada e, assim, a quantidade de conexões que eu fiz, assim, quantidade de pessoas e de realidades que se eu tivesse fechadinha no meu consultório lá no interior de São Paulo não teria me aparecido, sabe? É muito grande. E o quanto a gente aprende quando a gente, assim, não é fácil não, né? Não vou romantizar. É difícil, tem dia que você fala, nossa, tem que postar. Mas assim, o alcance do nosso trabalho, né? O valor que isso gera para outras pessoas é um preço assim que não dá nem para calcular. E aí você falou uma coisa que era uma outra dica que eu tinha pensado em trazer para o pessoal. Né? Acho que o Instagram é uma boa ferramenta para começar, porque ela é gratuita, pelo menos foi isso que me seduziu, era gratuita, tinha um bom alcance. Eu sempre fiz um crescimento orgânico, né? Então, assim, eu nunca contratei máquina, nunca entrei em grupos, daqueles grupos que você paga e as coisas vão acontecendo, ou robozinhos, nada, assim, é orgânico. Uhum. E e Legal. acho que isso também é importante, sabe? Você tem um caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil vai ser o melhor caminho. Depende sempre dos seus objetivos, né?
Não, não é o melhor caminho. Esses robozinhos aí vem de tudo, né? E aí você não consegue focar em quem você precisa É, então, conversar, com vai. quem É, realmente eu você acho quer que isso, conversar. assim, não tenha pressa. Pelo menos para mim, funciona muito o crescimento orgânico. Tô super tranquila com isso, assim, de ir, vai aos pouquinhos. Tem vez que vem mais, tem vez que vem menos. E aí, é lógico que às vezes também tem gente que deixa de seguir, como qualquer outro perfil, né? Então, também acho que a gente tem que saber lidar bem com isso, né, sabe? Tem gente que vai, tem gente que vem, tem gente que se conecta com a sua linguagem nesse momento, mas daqui a 6 meses já procura outra coisa. Então, isso também não é pessoal. Eu acho que é uma das outras coisas que muitos psicólogos acabam desanimando, né? Que não vê resultado a curto prazo, ou então que vê o outro assim, fala, nossa, as pessoas deixaram de me seguir porque eu fiz tal post. Né? Mas assim, se aquele post conecta com o seu trabalho, com o jeito que você vê a vida, né? E não se sinta culpada por ter feito aquele post, né? Assim, eu acho que assim, seriam pessoas que não estavam se conectando com aquilo, né? Vão aparecer outras que vão se conectar. Acho que isso também é importante. Uma outra coisa que comecei a falar, mas eu dei uma desviada, né? O Instagram, ele é uma boa ferramenta para quem está começando, porque é gratuito, né? Mas eu acho que é muito importante, assim como aconteceu com o Facebook, que era muito assim, depois apareceu o Instagram e deu uma desbancada, é importante a gente lembrar que isso aqui não é território nosso. Esse aqui tem um dono, que é o senhor Mark, né? Então, assim, a gente pode continuar a usar, porque ele realmente tem possibilidades maravilhosas de conexão, e tem as lives, e tem todos os recursos que chegam, quase um por mês, mas assim, tem o seu espaço fora daqui. Então, tem um site seu, procura ter um canal no Instagram, no Telegram ou no WhatsApp, sabe? Tenha uma lista de e-mails, procure expandir, não fique só aqui, porque uma hora ou outra o jogo pode mudar, né? Então, não fique refém. Isso. Show, ótima dica, Ana, ótima dica. Realmente, às vezes a gente fica preso, né, num espaço só e tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Agora tá entrando essa onda de TikTok, Sim, inclusive, né? É um outro espaço que a gente tem que estar também, tem né? Se mostrando. podcasts, né? Então, assim, você pode, até quando eu falo isso, tem sempre essa reação, né? Do tipo, mas eu não tenho dinheiro para fazer um site agora. Faz um site como dá para fazer. Começa antes de estar pronto. Vai lá no Wix, faz a versão gratuita, sabe? Isso. Começa, não tenho como montar uma lista de e-mails. Faz uma linha de transmissão, um grupo de transmissão, sabe? Cria um Telegram. Usa as ferramentas que tem, que são gratuitas, mas assim, tenha você a conexão com as pessoas, não tenha um intermediário para isso, né? Então, continua fazendo o trabalho aqui e, junto com isso, faça o trabalho em outros lugares, né? Assim, vou dar um exemplo, mas assim, não é que eu acho que a minha jornada é a que tá certa, é que é só essa. Eu tenho uma certa preguiça dessas coisas de jornada do herói, tipo, penei muito, agora tá dando muito certo. Não, meu caminho é igual de todo mundo, né? Assim, eu decidi fazer quando eu comecei a perceber que, assim, faz o quê? Uns meses que eu acho que o algoritmo tá ainda mais seguroso e que eu também já tava com vontade. Eu já tenho um site desde o ano passado, desde novembro do ano passado, e eu queria muito ter, assim, uma lista de e-mails das pessoas, né? Então era uma coisa que eu já queria, eu gosto de escrever. Quando eu era adolescente, eu queria ter feito jornalismo, então, e a maternidade me ajudou a conectar de novo com a escrita criativa, com a escrita afetuosa. Então, eu criei a Newsleve, que é uma newsletter do Maternal Mais Leve. Ela é entregue uma vez por semana, ela é gratuita, ela é para mães. E aí vai ter um conteúdo que não tem no Instagram e não tem no meu site. Então, é um conteúdo inédito e é só para quem está na lista. Né? E além disso, Olha que legal. as pessoas que estão inscritas na lista, elas ficam sabendo primeiro das novidades, dos novos cursos, dos novos serviços, e elas têm condições especiais de pré-lançamento. Então, as inscrições primeiras são para elas. Então, tem isso. E aí, eu sempre vou fazendo conteúdo muito variado. E então, assim, é um conteúdo diferente do Instagram. Né? Então, tem o Instagram e aqui tem outro. E aí, eu também tenho o Telegram, que uma vez por semana também coloco coisas muito assim, pontuais, né? Dicas, coisas mais práticas, que eu vi que é o perfil do pessoal que me acompanha lá. Então eu tenho essas outras Uhum. fontes de ter uma conexão direta com as pessoas. E eu acho importante a gente pensar nisso e cultivar nisso, né? Porque a psicologia pode Sim. ser a terapia, que eu acho que é maravilhosa e eu super me encontro, mas eu acho que a gente pode ir muito além também. A gente pode pensar em outras possibilidades de chegar a mães que não estão no momento de fazer terapia, que não querem fazer, que não têm condições, que não têm privacidade, né? Então a gente tem um conteúdo muito legal que a gente pode entregar de formas muito variadas. Show de bola, muito bom, Ana. E você falou agora aí, né?
pra gente que você tem, então, produtos e Sim. serviços, né, que surgiram aí. Quantos produtos e serviços, mais ou menos, você tem hoje? Então, Rafa, atualmente eu tenho, assim, de produtos, eu tenho os e-books, tenho planners também. Esses foram freebies, assim, foram aqueles, assim, pequenos agradinhos para as pessoas que seguem, que acompanham. Acho que o que tem, assim, o que teve maior sucesso, expressão, foi um e-book com 40 ideias de brincadeiras para crianças, né? Porque, depois preciso falar de outra coisa, mas eu já volto. Então, esse e-book que eu distribuí no começo da quarentena é um e-book gratuito para ajudar os pais quando falta ideia, né? Quando falta inspiração, para ajudar a pensar no que eles poderiam fazer. Tenho outros e-books, eu já lancei um e-book sobre autocuidado, esse já saiu da edição. Tenho agora um planner e, além disso, né, tem os conteúdos gratuitos da newsletter, do blog, os textos no blog, que toda semana tem um texto lá que também é inédito. Além disso, eu tenho o atendimento individual online, tenho consultoria, então assim, tem um tema específico da maternidade. Por exemplo, desmame gradual. Tem uma consultoria só sobre isso, né? Então a consultoria não é uma terapia, é um apoio para um tema específico e ela tem duração definida. Então, assim, é o ideal para alguém que está com um problema, uma queixa muito pontual, não quer ir para terapia, mas precisa resolver e precisa de um apoio profissional para resolver. Então, tem isso, tem a consultoria do Maternar Mais Leve, o atendimento. Agora, em setembro, eu vou lançar um curso online, um mini curso online sobre autocuidado materno. Quem tiver lá inscrita na newsletter vai ter condições especiais de pré-lançamento. Também tenho, assim, tô para lançar grupos de mães, né? Então, um grupo para mãe que ainda está na fase de gravidez, mãe que está no pós-parto, mãe que já passou dessas duas fases, mas está sentindo falta de ter um grupo de mães, né? Mediados por uma psicóloga. Que essa é uma coisa que eu já queria retomar, porque durante muito tempo eu trabalhei com terapia em grupo, que é uma coisa que eu gosto muito. Trabalhei com treino de habilidades sociais. Então, essa parte para mim sempre foi muito gostosa. E sempre foi, assim, algo muito natural, tá ali, e que sempre foi fonte de prazer para mim. Então agora também estou trazendo isso para a maternidade, né? E para caber tudo isso, eu tive que fazer algumas concessões. Então, por exemplo, live toda semana eu não faço. Gostaria de voltar, mas então era isso. Tem que saber, né, o que dá e o que não dá também, né? Não dá para abraçar E já tudo. que a gente está falando em abraçar tudo, né, que não dá para fazer isso, em saber o que dá e o que não dá, também acho muito importante. Como o universo materno ele é muito grande, acho que vale a pena sempre dar uma selecionada em que você quer trabalhar. Você não vai atender as 30 milhões de mães, cada uma vai estar numa fase. Então veja o que te move mais, o que faz os seus olhos brilharem e trabalha com aquela fase. Acho que isso que é importante, sabe? Ter isso definido, quem que vai ser o seu público, né? Então, mãe de primeira viagem, mãe que está com filho adolescente, tentante, sabe? Tem várias possibilidades. Mães com filhos de idades Perfeito. diferentes, mães com gêmeos, vai ter muita coisa. Então escolhe um e foca naquele, até porque aí você se comunica com um grupo específico e é melhor, né? Uhum. Desapega da quantidade e pensa assim nas conexões com qualidade. E é isso, foca assim nos temas que você gostaria de falar, que dentro da maternidade, da psicologia perinatal também tem vários temas. Então dá para selecionar. Não vai dar para falar de tudo, não dá para abraçar tudo, então escolhe uma parte e vai nessa parte. Perfeito, Ana. Olha, ótimas dicas. Então tem dicas para as mamães e dicas para os psicólogos aqui. Show de bola, Ana. Muito bom. Ana, fica à vontade caso você queira falar alguma outra coisa que você ainda não tenha falado, tá? E se você, né, já tiver, aí eu queria saber quais são os seus futuros planos, né, para o seu maternar mais leve. Então, eu acho que assim, o que eu tinha pensado em falar já foi, Rafa, foram esses pontos todos, contando a história e junto com a história e contando o que eu aprendi e embalando isso no formato de dica. E além disso, eu já vou responder essa pergunta, Mari. Os próximos planos, né? Então, assim, a newsletter, por exemplo, eu comecei há pouco tempo, a ideia é expandir, né? Eu gosto muito de escrever, a ideia também ir para o mercado editorial também. Olha que ótimo! Assim, eu gosto muito da clínica e não pretendo parar, mas assim, não quero ficar só na clínica, porque eu acho que eu posso chegar a mais gente que não chegaria, que não viria para a clínica, né? E acho que esse é um erro que muitos psicólogos cometem, de tentar focar só na clínica. Porque às vezes as pessoas não estão nessa fase, não querem, isso cria uma resistência, a pessoa nem consegue chegar na sua mensagem. E é uma pena, porque às vezes é uma mensagem que poderia chegar. Então,
os grupos que eu quero reativar. Tem mais 2 cursos que estão aí, assim, que ainda estão sendo gestados, né? E também quero voltar a fazer essa ponte com o ensino. Além do maternar, né, e relacionado com ele, eu continuo fazendo parte aqui do grupo de pesquisa do Porto. E a gente tem, as meninas têm trabalhado, a gente trabalhou agora na pandemia também, então vem muita coisa por aí, né, que eu faço em parceria com elas, né, que eu sou coautora. E, bom, então os planos são esses, assim, o que eu puder, essa ideia é levar o maternar para cada vez mais gente, tendo outros recursos. Com a pandemia a gente fica todo mundo um pouco mais limitado em termos de tempo, né? Então, assim, o Antônio está em casa, meu marido é professor, também está trabalhando de casa. Então, a gente também tem se organizado e aí a capacidade dos dois de horas para trabalhar fica um pouco diferente do que seria. Mas a ideia é expandir para isso e também tenho pensado em outras possibilidades, inclusive consigo. Né? A gente precisa, inclusive, conversar sobre isso. Uma ideia aqui na live que eu falei, tem que falar com a Rafa assim que acabar. Então, mas a ideia é essa aí, respondendo a pergunta aqui da Mari. Acho que você está perguntando em relação ao maternar, né? A parte da maternidade que eu toco hoje. O meu foco é mãe de primeira viagem, assim, da gestação até os primeiros 2, 3 anos das crianças. Além disso, né, eu foco em 3 grandes áreas, que é saúde, bem-estar e relações. São essas 3 áreas. E que eu acho que conecta com tudo, né? Então, saúde vem muito do que eu trabalhava no consultório e nas aulas que eu dava de aconselhamento psicoterápico e psicoterapia. Bem-estar também tem a ver com isso, também tem a ver com a minha própria experiência, né? Que eu vi o quanto a gente ter esse espaço de autocuidado de bem-estar volta para a maternidade, volta de um jeito legal. E relações, porque eu trabalhei muito tempo com habilidades sociais, né? E eu acho que assim, o nosso trabalho ele é relacional, né? Então, a gente assim fica muito conectado tudo aí. Então, essas são as 3 áreas que me brilham os olhos, que eu gosto muito de trabalhar. Ai, show! Que delícia, Ana! Muito bom, assim, ó, poder ter essa manhã para ter o prazer de saber um pouco mais sobre o seu projeto, sobre os seus planos, como que foi essa trajetória. Com certeza é inspirador para vários outros psicólogos e outros profissionais que estão aqui nos assistindo, né? Teve algumas pessoas que foram escrevendo aqui, sua história é inspiradora, né? E realmente é mesmo, é inspirador. E eu quero, assim, ah lá, a sutileza falando, que lindo, gratidão, Carol, né? Então eu também quero dizer gratidão, Carol, obrigada, né, por ter disponibilizado aí de boa vontade o seu tempo para falar e partilhar com a gente essa sua história, porque isso motiva outras pessoas, né? Então tem muitas outras psicólogas aí querendo tirar, né, a ideia do papel, porque às vezes fica só no papel, como você disse, ficou treinando, né, para finalmente tomar coragem e ir. E assim, como você disse, tira do papel, vai com o batom do jeito que não queria, né? Vai com o cabelo não sei o que, como você falou, então, mas vai, né? Se não tiver condições de ter alguns aparelhos para o som ficar com maior qualidade, vai assim mesmo. Eu acho que vai do jeito. Eu acho que assim, por exemplo, coisas que a gente às vezes ouve no começo que a gente vai treinando carinha de alface. Ah, você virou blogueira, virou youtuber. Se a pessoa quiser virar blogueira e youtuber, legal, que eu acho que são profissões de valor e são dignas, né? Não, sabe, vai. Eu já vi gente falando. Comigo já aconteceu, isso eu dou um testemunho meu, assim, mas embora vocês saibam que eu não gosto muito dessa coisa de jornada do herói. Né? Por exemplo, já aconteceu de pessoas que vieram procurar terapia falar que, porque geralmente antes de marcar uma sessão eu marco uma conversa de alguns minutinhos gratuita para ver se é isso mesmo, né? Se a gente está conectado, se é que eu tenho, é o que a pessoa procura e tal. E aí uma pessoa virou, quando eu fui combinar com ela isso, ela falou assim, não, já marca direto a sessão, porque eu já vi todas as suas lives, é com você que eu quero fazer. Já sei o seu jeito de falar, já sei que de vez em quando você vai estar descabelada, assim como eu. É isso que eu quero. Então, gracinha! Mas é isso. Tem gente que, assim, as pessoas se conectam com pessoas. É uma coisa que é super óbvia. Eu não sou a primeira pessoa a falar isso, nem você é a última, né? Então, às vezes, a pessoa, aquilo que ela tá procurando é isso. Também pode ter gente que fala, nossa, não, nada a ver, não tem nada a ver comigo. Também já faz
que é bom pra você e pra pessoa também, porque vocês ficam ali. A vida é curta, gente, sabe? A gente vai ficar acompanhando alguém que a gente não gosta, não se identifica. Não, é só a vida que passou, um minuto que você viveu e não volta mais. Então, sabe, se não é, beleza, passa pro próximo. Se é, então continua ali. Mas assim, a gente se falando vai ter público para todo mundo, né? Então, vai ter gente que vai gostar muito de você e vai ter gente que não vai gostar. Mas isso também teria lá fora, né? Com a Uhum. dificuldade lá fora de que talvez a pessoa que se conecta com você não conseguiria chegar na sua clínica, porque não está na mesma cidade, porque precisa de muitos e muitos empurrõezinhos para chegar, que o Instagram corta essas barreiras todas. Verdade, show. É bem isso mesmo. Então vamos finalizar, Ana. Um beijo no coração. Muito, muito obrigada. E vamos conversar sobre esses planos aí. Sim, olha, eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a presença de vocês, né? Assim como eu disse no começo, né? Eu acho que tem sempre alguém no mundo que precisa ouvir o que a gente tem para falar. Fico feliz que o que eu tinha para falar hoje tocou vocês de alguma maneira. Deixo o convite para vocês conhecerem lá o Maternar Mais Leve, @Maternar Mais Leve. Se você é mãe e quiser conhecer a newsletter, vai lá no link na bio, se inscreva na newsletter, ela é gratuita. Né? E muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente continue se vendo mais vezes. Vocês serão muito bem-vindos por lá. Bem-vindas e bem-vindos por lá, tá bom? E Rafa, a gente continua se falando então, tá bom? Vem mais coisa legal por aí. Show de bola, com certeza. Bem, sim. Acabei de deixar aqui o @do Maternar Mais Leve para vocês entrarem, conhecerem, seguirem, indicarem. Tá aí. Ana, sensacional, como diz aqui a Raquel. Adorei, Raquel. Show! Eu vi que mais alguém comentou aqui em cima, né? Tô com vergonha de começar. Foi a Evelyn, né? Quem tá no começo morrendo de vergonha. Olha, cria essa conta pra ontem. Tem alguém que tá precisando ouvir o que você tem pra falar do seu jeitinho, com a sua história, né? Isso também não é senso comum. Tem gente que precisa ouvir exatamente o que vocês têm pra falar. Não guardem conhecimento pra vocês. Perfeito. Tá bom? Show! Beijo! Maravilha que foi, né? Poder conhecer a história da Ana, contando pra gente como que foi a criação do Instagram, como que foi que surgiu a ideia, que parte de uma experiência pessoal. Então, assim, sei que muitos de vocês se identificaram com a história e espero que tenha sido motivador mesmo, inspiracional para vocês também começarem a criar aí os nichos de vocês, né? Como a Ana falou, olha, vai para mãe de gêmeos, vai para mãe de menina, vai para, né? São muitos e muitos os nichos. E aí conversa com o seu público, cria essa coragem logo, faz aí o seu Instagram para começar a divulgar essa área. Não adianta a gente ficar guardando pra gente essa área, não pode, a gente precisa, né, cada vez mais levar para todo mundo as informações de que essa área, né, existe, que existe um profissional que trabalha com essas emoções, né, e que é o profissional mais indicado aí, no caso, o psicólogo, justamente para trabalhar com essas questões emocionais, tá certo? Então levem informação para o máximo pessoa que vocês puderem, para com as vergonhas aí, né, e vamos divulgar essa área, ok? Beijo, tchau, tchau!